Hoje vamos falar sobre finanças. Como organizar as finanças do seu pet shop. E eu sei que isso é um problema para muitas pessoas, né? É realmente aquilo que talvez esteja te dando dor de barriga, noites em claro, né? Você talvez esteja bem cansado, bem desestimulado do mercado também, devido às finanças. E se você está começando ou vai começar o seu negócio, talvez esse também seja um motivo que te dá aquele desconforto, sabe? Poxa, eu não sei fazer direito isso, eu realmente não sei fazer a gestão do meu negócio, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Né? Você talvez tenha vontade de entrar nesse mercado, mas você fica com medo, você retrai, você pausa devido às finanças. Então é claro que aqui dentro de uma hora eu não vou conseguir me aprofundar, até mesmo da maneira que a gente vai aprofundar nesse assunto lá no Pet Shop 360. Mas eu vou conseguir trazer linhas gerais para vocês. Eu quero que a gente consiga olhar de cima, sabe, toda essa tudo o que envolvem as finanças, né? Porque não são quesitos básicos, não é uma coisa fácil de fazer, né? Não é uma coisa fácil. Eu posso te falar que é simples, mas nem sempre o simples é fácil. Quer ver uma coisa? Não é simples correr uma maratona. Você vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B. São 42 quilômetros. Você vai sair de um ponto e vai chegar no outro ponto. Aparentemente simples, né? Você correr uma maratona. Mas é fácil? Então, eu acho que essa é a mesma analogia para as finanças. Poxa, você vai entender o que você gasta e o que entra. E tem que sobrar. Olhando assim, parece simples, né? Pois é, pode até ser simples, mas eu não quero dizer para vocês que significa que é fácil. Então, é a mesma analogia da maratona hoje aqui. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre capital de giro. Eu quero começar falando sobre capital de giro. Por quê, gente? Capital de giro, ele é o calcanhar de Aquiles da maioria das empresas, da grande maioria. Por quê? Pouquíssimas empresas, elas têm capital de giro para aguentar, né, o suficiente para 28 dias. Pouquíssimas empresas têm o suficiente para aguentar 35 dias, 28 dias, e pouquíssimas empresas têm capital de giro. A maioria nem tem capital de giro. Como que as empresas começam? Tem um valorzinho ali que ela consegue investir, consegue montar o seu negócio e ela abre precisando vender para pagar a conta. Geralmente é isso que acontece. Pouquíssimas empresas, pouquíssimos empresários se atentam ao capital de giro. Se atentam, se preocupam ou até mesmo não têm conhecimento. Muitas vezes não tem conhecimento. Acredita que se você tem aquele valor para investir e você começar, você, com o giro da empresa, com o que você vai vendendo, você vai conseguir pagar suas contas. Mas, gente, isso é extremamente arriscado. E é por isso que poucas empresas sobrevivem ao primeiro ano. É por isso que muitas empresas sofreram nessa crise, quebraram nessa crise, fecharam nessa crise. Porque elas começaram sem capital de giro. Elas não tinham como sobreviver sem vender. E claro que a gente está falando aqui de um caso extremo. Aí talvez você pode pensar, não, Amanda, mas eu só vou abrir meu pet shop depois que a crise acabar. Quando a crise acabar, eu vou abrir meu pet shop, aí eu não vou ter problema. Não é bem assim. Não é bem assim, porque a gente está falando aqui de um caso extremo. Mas pensa bem como que funciona o giro de uma empresa. Vamos pensar aqui, na prática, certo? Você faz um pedido de cama. Você faz um pedido de 15 camas, por exemplo, e esse pedido ficou R$2.000, tá? Você fez esse pedido de cama. As camas chegaram e você vai colocar você vai expor dentro do seu pet shop. Você tem 25 dias para pagar o primeiro boleto. Você dividiu 25 e 45 dias, por exemplo, porque nem sempre está dentro do ramo empresarial, você vai fazer 30, 60, 90. Tem empresas que às vezes é 15, 30, 25, 45, 55,
né? Então, isso é importante você saber também, caso você ainda não tenha entrado ainda nesse ramo. Então, não é 30, 60, 90, 120, né? Como a gente, pessoa física, vai numa loja, faz uma compra, você parcela em 3 para mim no cartão? E, né? 30, 60, 90. No ramo empresarial, não é assim que funciona, tá? Então, depende da política da empresa. Então, vamos imaginar que você comprou de uma empresa em que essa política é 25, 45. Tá? Você dividiu esse pedido em 2 vezes, 25 dias, 45 dias. As camas chegaram, você colocou, expôs lá na sua loja e até o pagamento do primeiro boleto, 25, você vendeu 5 camas. Mas você ainda tem 10 camas. Como que você vai pagar o boleto se você ainda não conseguiu vender o valor suficiente para pelo menos cobrir o custo? Você vai ter que tirar de algum lugar. Porque depois vai entrar. E vai entrar, obviamente, um valor maior, porque você está vendendo um valor a mais do que o custo, certo? Você não está vendendo pelo preço de custo. Mas vocês conseguem perceber nesse exemplo pequeno, eu só estou tirando uma parcela, não estou nem falando de aluguel, não estou nem falando de água, de luz, de funcionário, de todos esses custos. Estou só falando de um pedido porque eu quero que vocês consigam visualizar essa situação. Estou falando de um pedido. Você imagina só, se você não tem de onde tirar, o que já vai acontecer? Você vai atrasar o boleto, até você conseguir vender essas camas. E aí, quando você consegue vender um pouquinho mais, poxa, faltam só mais 2 camas que eu consigo pagar o primeiro boleto. Você vendeu essas 2 camas, você pagou aquele boleto, mas você pagou com juros. Você já está perdendo dinheiro aí. Aí tem o próximo boleto. E talvez até o próximo boleto, você não conseguiu vender o suficiente para pagar o custo desse próximo boleto. Então, esse é o giro de uma empresa. E como eu falei, eu nem estou falando de outros custos, porque que maravilha, né, gente, que seria se a gente só tivesse os custos dos produtos. Nem estou falando dos outros custos, tá? Nem estou falando. E porque se eu for falar aqui, aí todo mundo vai falar, não, então eu vou até desistir de montar um negócio, é impossível. Não, não é impossível. Eu só quero que você entenda esse exemplo isolado. E se não vender? Fora o seguinte, como que na maioria das vezes as pessoas fazem? Elas montam um negócio e ela precisa se sustentar daquele negócio porque ela saiu do emprego, ela pediu demissão, né? E ela precisa o quê? Viver daquele negócio. E as minhas contas pessoais, Amanda? Vai cortar com a luz de casa. Eu preciso pagar a escola dos meus filhos, eu preciso colocar comida dentro de casa. Agora eu sobrevivo do pet shop. E você vai ter que também cobrir todos os custos, né? Do pet shop e da sua casa. Quanto que você precisa para o seu custo de vida? E você começa a tirar dinheiro do pet shop antes mesmo dele se pagar, tá? É claro que a gente vai dar uma aprofundadinha nesse assunto mais para frente da live, mas eu só quero te mostrar como as pessoas, na maioria das vezes, começa errado. Esse é só o primeiro ponto, tá? De capital de giro. Então, se você está começando, você quer entrar neste mercado, não comece sem capital de giro. Não comece sem capital de giro. Amanda, mas eu conheço empresas que começaram assim do jeito que deu, sem capital de giro, e hoje estão super bem. Isso acontece? Claro, isso acontece. Muitas pessoas, elas conseguem recuperar isso no meio do caminho, elas conseguem reverter, né? E isso super acontece, inclusive com alunos meus que começaram sem capital de giro, entraram no TCC, estavam assim enforcados, super endividados, conseguiram recuperar, conseguiram construir um capital de giro e hoje lucram com a empresa. Isso é possível? É possível. Mas é um caminho muito mais árduo. Para você que está começando, começar sem capital de giro, eu já estou te falando, você decidiu começar por um caminho mais difícil. Você decidiu começar por um caminho cheio de pedra, cheio de buraco e cheio de obstáculo. Então, se você está começando, por que você vai escolher esse caminho? Escolha o caminho correto. Escolha o caminho que vai ser mais... vai ser menos árduo. Eu não vou falar mais fácil, porque também isso... então significa que se eu tenho capital de giro vai ser incrível, maravilhoso, vai dar certo? Não é só isso, mas esse é só um ponto bem importante, tá? Vai ser um caminho menos árduo.
vai ser um caminho em que você não vai ter que se preocupar, essa vai ser uma questão que você não vai ter que se preocupar, ok? A questão financeira, né? Com aquela preocupação de eu preciso vender para pagar conta, eu preciso vender para pagar conta. Você se planejou, você tem capital de giro e tudo mais. Agora, não escolha esse caminho, porque se você escolher, saiba que você está escolhendo o caminho mais árduo. Agora, Amanda, eu já tenho pet shop e eu não tenho capital de giro e eu estou sofrendo com isso. Então, se essa é a sua situação, você entenda que é fundamental que você consiga construir esse capital de giro, que você consiga que você, com a sua receita, com o seu faturamento, que você consiga começar a construir o seu capital de giro. Mas, Amanda, como que eu faço isso? Eu mal consigo pagar as contas. Eu mal consigo cobrir os meus custos. Tem duas maneiras para você começar a construir o seu capital de giro com o seu negócio já em andamento. Ou você aumentando a sua receita, que isso nem sempre funciona, tá? Isso nem sempre funciona. E eu já vou explicar por quê. Ou você diminuindo os seus custos. E isso sempre funciona. Diminuir os custos. Por quê? Quando você consegue aumentar... Gente, peraí. Falei um negócio aqui errado. Ou você precisa... Deixa eu voltar. Como é que você faz para você construir o seu capital de giro? Aumentando a sua receita. E como que você aumenta a sua receita? Ou vendendo mais, era isso que eu queria falar. Ou vendendo mais, tá? E isso nem sempre funciona. Ou diminuindo os seus custos, e isso sempre funciona. Por quê? Mas, Amanda, como assim? Vender mais? Vender mais talvez não funcione? Por quê? Eu já vou te explicar, segura aí. Eu só quero que você pense o seguinte: quando você aumentar a sua receita, para você começar a construir o seu capital de giro, você aumentando a sua receita, você vai conseguir denominar uma parte para o seu capital de giro, uma porcentagem para o seu capital de giro, certo? E aí, com isso, você vai começar a ter um fluxo para você conseguir trabalhar, um fluxo de dinheiro para você conseguir trabalhar esses momentos de compra, pagamento de boleto e venda. Agora, por que muitas vezes aumentar a venda não é o suficiente para você aumentar a sua receita? Porque aumentar a venda custa. Vender custa. Você vai ter que talvez contratar mais pessoas para você conseguir atender mais gente no seu pet shop. Você vai ter que ter mais estoque. Você vai ter que aumentar o seu espaço. Às vezes seu espaço é pequenininho. Para você aumentar a sua receita, você já está no seu topo. Não dá mais para você aumentar a sua receita. Você vai ter que alugar um espaço. Então, nem sempre aumentar a venda é a solução para você aumentar a sua receita e para você construir o seu capital de giro. Porque aumentar venda custa. Agora, diminuir custos, quando você diminui os seus custos, você vai conseguir aumentar a sua receita. E isso sempre funciona. Então, agora a gente vai entrar na parte de custos. Custos fixos e custos variáveis. O que são esses custos? Calma que eu vou dar uma pausa aqui para a água, gente. O que são esses custos? Custos fixos são os custos que você vai ter, faça chuva ou faça sol na sua empresa. Você abra ela ou não. Seja numa segunda-feira ou seja num domingo. Aquele custo, ele sempre vai existir, ok? Independente de você funcionar, independente de você vender. Como, por exemplo, aluguel, água, luz. Claro, Amanda, mas água e luz, conforme eu vou trabalhando, ela vai aumentando. Então, até tem uma discussão se água e luz é custo fixo ou é custo variável. Algumas pessoas entendem que é custo fixo, outras entendem que é custo variável. Depois de um certo tempo, quando você começa a ter uma certa atividade regular, é difícil a água e luz
aumentar, porque você já está fazendo mais ou menos o mesmo movimento. Aí ela passa a ser um custo fixo. E também não é um custo que você consegue cortar. Você não tem como cortar, você consegue no máximo economizar, mas você não tem como cortar esse custo, né? Então tem uma discussão se é fixo ou se é variável, mas não importa. O importante é você pensar nela, contabilizar esse custo e entender principalmente se você está conseguindo reduzir esse custo ou não. Porque, às vezes, a gente, pelo fato de ter esse custo, a gente não pensa na redução. Quer ver algo que reduz muito, né? Você reduz muito o custo de luz? É você trocar todas as lâmpadas do seu pet shop por lâmpadas de LED, por exemplo. Reduz muito o custo da luz. É você comprar aparelhos de ar-condicionado que tem o selo A, né? Aquele selo da energia com o selo A. Porque ele trabalha já para te ajudar na redução da luz. Então, tem alguns fatores que a gente consegue diminuir esse custo. Então, pensar nisso, custo fixo e custo variável. Quais são os seus custos fixos? Quais são os seus custos variáveis? Ou seja, custos variáveis, né? Então, tem essa discussão da luz, se é fixo ou variável, mas vamos pensar aqui nos outros. Por exemplo, os seus fornecedores. Tem mês que você vai comprar mais, tem mês que você vai comprar menos, né? A maquininha, a taxa de cartão de crédito. O mês que você vende mais, você paga mais taxa de cartão. O mês que você vende menos, você paga menos taxa de cartão. Outro ponto, comissão. Se você paga comissão para os seus funcionários, o mês que você vende mais, você paga mais comissão. O mês que você vende menos, você paga menos comissão. E o salário fixo, a parte fixa do funcionário. Essa é custo fixo. Porque você abrindo ou não, né? Você funcionando ou não, você vai ter esse custo, que é o salário do seu funcionário. Então, quando você começa a colocar tudo isso numa planilha, quando você começa a elencar tudo isso, você consegue entender quais são esses custos. E por que é fundamental a gente colocar principalmente em relação aos variáveis? Porque vai ter mês que você vai comprar, por exemplo, 15 mil. Você vai fazer 15 mil de pedido. Vai ter mês que você vai fazer 2, porque no mês anterior você fez e você ainda está com o seu estoque bacana. Você não precisa fazer aquele valor ainda, não precisa fazer aquele montante de compra. Então, você contabilizando esses seus custos, você vai conseguir ter uma média de mais ou menos quanto você precisa para atingir o seu ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? Quanto você precisa para cobrir os seus custos. Quando você fatura o suficiente para cobrir os seus custos, significa que você atingiu o seu ponto de equilíbrio, tá? Então, quanto você precisa vender para atingir o seu ponto de equilíbrio? Você já está com a sua empresa aberta. Já que a gente está aqui, o tema hoje é organizar as finanças, você precisa de uma vez por todas entender quanto é o seu custo fixo, quanto é o seu custo, o custo variável. Quais são esses custos? Quanto exatamente é isso, né? Você precisa vender quanto? Porque talvez você vai perceber que o seu faturamento não está sendo o suficiente para cobrir todos esses custos. O que você está faturando não é o suficiente. E se você está começando e você está fazendo um plano de negócio, você está planejando o seu negócio, com você vai ter uma projeção de custos, certo? Quando você está fazendo o planejamento do seu negócio, você vai projetar esses custos. Quanto que vai custar a sua empresa? Ah, então peraí, essa estrutura que eu estou montando, esse modelo de negócio, é isso que eu tô buscando, certo? Vai me custar X mil por mês. Ou seja, eu vou ter que faturar tantos mil por mês, entendeu? Eu vou ter que faturar tantos mil por mês para conseguir atingir o meu ponto de equilíbrio. Então você já entra no negócio sabendo quanto, e você já entra no seu negócio sabendo quanto você vai precisar de capital de giro, e se isso é possível ou não, e se isso de acordo com a sua realidade vai ser possível ou não. Ou seja, você entra muito mais seguro no seu negócio. Você não entra esperando acontecer, esperando ver o que vai dar, que é o que a maioria faz. Você já sabe quanto você tem que faturar. Você já sabe quanto você vai precisar de capital de giro. Você já sabe se no primeiro mês, porque você também vai fazer uma projeção de vendas. Então você já sabe que se no primeiro mês você não faturar
aquele valor que você precisa para atingir o seu ponto de equilíbrio, você vai ter que usar tantos por cento do capital de giro. Talvez, pelo fato de eu estar falando aqui, jogando esse caminhão de informação aqui em cima de vocês, possa parecer confuso. Mas, gente, isso é o básico. Isso é o básico de qualquer pessoa que vai entrar no negócio. Isso é o básico de qualquer empreendedor que pretende abrir uma empresa. Porque se você não aprender isso agora, se você não aprender isso antes, você vai ter duas opções. Ou você vai ter que aprender no meio do caminho, na marra, no estresse, no terror, no meio da dívida, no meio da gestão do seu negócio ficando no vermelho, você vai ter que aprender isso na pressão mesmo, ou você vai ter que você vai fechar o seu negócio e depois que você fechar, você vai pensar, poxa, eu deveria ter aprendido sobre isso, eu deveria ter aprendido sobre aquilo. E sabe o que acontece? Geralmente, a pessoa que abre um negócio é porque ela tem uma vontade de empreender. Ela tem essa veia empreendedora dela. Se ela não estudou, se ela não se aprofundou, se ela não quis aprender um pouco sobre gestão, ela, né, e não decide não aprender isso na marra e tudo mais, ela vai preferir fechar. Mas dificilmente essa pessoa vai voltar a ser funcionário de novo, porque ela tem uma veia empreendedora, ela vai abrir outro negócio. Provavelmente é isso que vai acontecer. E aí, o que ela vai pensar? Mercado pet? Deus me livre. Mercado pet não funciona. Mercado pet é uma droga. Eu não quero mercado pet. Agora eu vou abrir uma loja de roupa. Aí não vai dar certo de novo. Porque ela vai cometer o mesmo erro. Não vai estudar sobre gestão. Não vai fazer um plano de negócio. Não vai projetar suas vendas. Não vai saber nada de número. E não vai dar certo de novo. Nossa, olha, já tive pet shop, já tive uma loja de roupa, nada dá certo. Aí ela tenta de novo, abre uma outra, abre um restaurante. E ela vai ficar batendo a cabeça e sempre jogando a culpa nos mercados que ela entrou. Mas na verdade a culpa, gente, nesse caso não vai ser do mercado, a culpa é dela. A culpa é dela, é impossível uma empresa se manter, uma empresa ser lucrativa sem você fazer a gestão do seu negócio. É impossível. Talvez você já esteja há um bom tempo nesse mercado. Talvez você já esteja lucrando com o seu negócio, você já esteja faturando com o seu negócio. E você pode estar pensando, então eu sou uma exceção, porque eu não faço nada assim, eu faço uma coisa bem basiquinha, nem sei meu custo fixo variável e tal, mas eu sei vender, então eu vendo muito e eu sei que eu estou conseguindo pagar as contas todas do pet shop, estou conseguindo tirar um dinheirinho legal para mim. Então, e comigo isso não acontece. Eu não preciso conhecer esses números. Eu não preciso aprender sobre gestão. Se você aprender sobre gestão e você está tirando X hoje, com a gestão, você vai tirar 2x, 3x, faturando a mesma coisa. Pode ter certeza. Você vai conseguir melhorar muito mais o seu lucro final. Isso já acontece sem gestão, imagina com gestão. E em um momento de crise, você vai cair. Fato. Qualquer momento de crise que acontecer, você vai cair se você não faz a gestão. Então, ela é fundamental, gente. Não tem como ignorar. Não tem como ignorar. Então, a gente estava falando de custo fixo e custo variável. É o momento de você entender quais são os seus custos. E aí, a gente vai entrar no outro ponto fundamental, que é você enxugar esses custos. E, gente, sempre tenho que enxugar. Sempre tenho que enxugar. Amanda, não é possível. Eu já reduzi tudo o que eu consegui. É impossível eu conseguir reduzir mais os meus custos. E eu vou te dizer que é possível sim. Todo mês, você tem que analisar os seus custos. Sempre tem o que reduzir. E eu tô falando de R$50 aqui, 40 ali, 20 aqui. E com isso a gente pode ter um montante de R$1.000, por exemplo, no mês. R$1.000 no mês. Então, às vezes, sabe uma coisa que muitas pessoas não se atentam e é um custo enorme dentro de uma empresa, dentro de um pet shop? Taxa de cartão de crédito. Você já ligou para negociar a sua taxa de cartão de crédito? Você já pesquisou outras empresas? Porque olha só, quando eu abria, muitos anos atrás, só tinha Cielo e Rede. Só tinham essas duas. E você tinha que
escolher uma ou outra e elas monopolizavam o mercado. Ou seja, as taxas eram bem parecidas. Não tinha muita diferença. As taxas eram parecidas. Talvez uma condiçãozinha melhor, de você ter um mês da máquina sem o aluguel da máquina e tal. Aí começaram a entrar outras empresas no mercado. BIM, Stone, começaram a entrar outras empresas. E essas empresas com uma estratégia de vendas, né, com preços extremamente agressivos, com taxas super baixas. O mercado começou a mudar. A Cielo começou a perder, a rede começou a perder e falou, opa, tá na hora de eu começar a me virar. Eu vou ter que me virar por aqui. E com isso, elas também começaram a melhorar as suas taxas. Ou seja, a gente tem a faca e o queijo na mão, mas a maioria das empresas não negocia a taxa. Às vezes a taxa que tá lá, ó, é a taxa que faz tempo, você tá quietinho, o banco também tá, né? A operadora de cartão tá tudo bem, não vai te ligar para oferecer uma taxa melhor, porque se você tá pagando, isso é um custo muito alto. Muito alto. Ah, Amanda, mas 1%, 1,8% só que eu vou, no máximo que eu conseguiria diminuir. Então, vamos imaginar que você paga uma taxa de 3,5 de cartão de crédito e você conseguiria uma de 2,3. Ah, mas é pouca diferença. Faz isso no seu faturamento bruto. Faz essa diferença. Será que não paga um funcionário? Será que não paga uma conta de luz? Será que não paga uma conta de água? Então, isso é um gargalo. É uma torneira aberta dentro do seu negócio. Se você não está o tempo todo reajustando, não está negociando, não está atento às taxas novas, né? E você com certeza está deixando dinheiro na mesa, você está dando dinheiro para outra pessoa e não está caindo dentro do seu pet shop. Então isso é algo que você com certeza conseguiria rever. Quer ver outra coisa? Taxa do banco. Quanto que você paga na taxa da conta do seu banco? O valor por mês de ter uma conta em aberto? Quais são os juros? Se às vezes você precisa usar um pouquinho do cheque especial, qual é a taxa de juros que você paga nesse cartão? Você usa cartão de crédito? Às vezes você usa cartão de crédito da própria empresa para você comprar algumas coisas, para você, enfim, manutenção do carro, passa no cartão de crédito, vai fazer algum ajuste, vai comprar um ar-condicionado, passa no cartão de crédito. Esse cartão de crédito é pago em dia? Se não é pago em dia, qual que é os juros? Será que vale a pena continuar usando o cartão de crédito? Então, são pequenas coisas que passam despercebidos no nosso dia a dia, a gente vai seguindo o fluxo, vai seguindo a vida. Ah, mas meu pet shop não dá dinheiro. Ah, mas eu não consigo, porque meu custo é muito alto. Você já efetivamente tentou reduzir todos os custos? Você já pensou em como é que você faz para diminuir a água, diminuir a luz? Às vezes você precisa o quê? Otimizar a mão de obra. Tem muita gente ociosa no seu pet shop, tá na hora de você otimizar. Mandar embora quem tem que mandar, pegar uma outra pessoa e oferecer uma função a mais, e com isso ela vai ter um aumento de salário porque ela vai assumir uma outra função, né? Otimizar todo mundo. Se tem gente sobrecarregada e gente ficando sem ter o que fazer, tá na hora de otimizar tudo, né? Será que não tá na hora de você, por exemplo, negociar o seu aluguel? Nossa, o aluguel aqui está muito alto. Quando eu contratei há anos atrás, era uma outra realidade. Agora, hoje, aqui um aluguel dessa sala do lado, a sala do lado da minha, eu pagaria tantos R$ 1.000 a menos. Será que não está na hora de você negociar o seu aluguel? Será que não está na hora de você verificar, sabe o quê? Manutenção. Quanto que você gasta de manutenção de equipamento, secador e soprador? Porque, com certeza, esse é um gasto alto dentro do seu pet shop. Será que não compensa comprar uma máquina nova com garantia, por exemplo? Garantia de 1 ou 2 anos? Um secador novo? Já mandei arrumar isso várias vezes. Qual que é o custo disso? Então, gente, eu tô dando aqui alguns exemplos, mas eu posso garantir para vocês que tem muito mais coisa que você consegue enxugar. E isso é algo que você tem que revisitar todo mês. Você vai revisitar, hoje, né? Talvez hoje você vai sair dessa live aqui parecendo um maluco, vai chegar lá no seu pet shop, vai começar a olhar todos os custos, vai começar a fazer um monte de coisa legal.
Mês que vem, significa que você já fez tudo? Que você não tem que pensar isso de novo? Não. Olha de novo. Olha os custos de novo. O que mais você consegue reduzir? O que mais você consegue melhorar o preço? O que mais você consegue negociar? Por exemplo, todo ano eu renovo o seguro da minha loja, né? Você faz o seguro. Às vezes a própria imobiliária já tem o seguro incluso, mas às vezes não, você tem que fazer o seguro por fora. Todo ano você tem que fazer o seguro. Tá, você já negociou esse seguro? Já viu outras cotações? Já conversou com outras pessoas? Então, são coisas que a gente vai indo no automático, às vezes até pelo fato de ser mais prático, né? De não te dar dando trabalho, né? Eu sei que negociar a taxa de cartão dá trabalho. Você ficar lá no 0800, conversar com a empresa, negociar aqui, ligar para outra, claro que dá trabalho. Mas e o custo disso, né? Será que não vai valer a pena? Então, gente, você ter uma empresa dá trabalho. Trabalhar dá trabalho, entendeu? Não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente pensar em uma coisa prática e pronto. É o tempo inteiro aqui, ó. Você pensando que você está numa corda bamba. Você arruma aqui, daqui a pouco você tem que ajustar aqui, né? Tem que negociar com o fornecedor, negociar um preço melhor, negociar um atendimento melhor. Então, toda vez que você reduz o seu custo, você está aumentando a sua receita. Vai sobrar mais para o seu pet shop. Vai sobrar mais. Quando você reduz seu custo, você começa a sobrar mais. E aí, o outro ponto que eu já falei aqui em algumas lives, mas é importante a gente reforçar de novo, será que os seus negócios estão indo bem isoladamente? Então, você tem loja, você tem banho e tosa, você tem consultório. Qual que é o custo de cada um desses? Qual que é o faturamento de cada um desses? Faz sentido manter os três? Tem algum que está sobrecarregando o outro? Tem algum que não está faturando o suficiente e você tem que pegar o faturamento daquele ali para cobrir? Talvez é o momento agora de você analisar se vale a pena você ter esse tipo de modelo de negócio. Será que não vale a pena você desfazer de um, focar no que está te dando mais dinheiro, no que está te dando mais lucro? É o momento de você fazer isso também. E com isso você vai aumentando a sua receita. Você começa, se você não está atingindo o seu ponto de equilíbrio hoje, você está fechando sempre no vermelho, você começa a atingir o seu ponto de equilíbrio, vai começar a sobrar mais, e depois, o que você vai fazer? Beleza, agora tá legal, eu consegui atingir meu ponto de equilíbrio, eu tô conseguindo faturar mais, agora eu vou reservar todo mês 10% eu vou reservar para o meu capital de giro. E aí você começa a fazer uma reserva. Começa a fazer uma reserva e você vai conseguir ter um fluxo, tá? Para você conseguir fazer isso. Você conseguir ter esse capital de giro e ter mais tranquilidade em relação a isso. Outro ponto fundamental a gente falar aqui nessa live é sobre a divisão das contas pessoais e das contas jurídicas, da pessoa jurídica, tá? A sua empresa é a sua empresa e a sua casa é a sua casa. Amanda, como eu devo fazer então? Você tem que pensar o seguinte: se você está começando o seu negócio e você está começando bonitinho, você tem o seu capital de giro e você não tem uma reserva pessoal. Até a empresa atingir o ponto de equilíbrio, você não tem uma reserva pessoal para você se manter. Você vai ter que se manter da empresa, tá? Vamos imaginar que é essa a sua situação. Ok, essa é a sua situação. Quanto que a sua empresa vai pagar de salário para você? Prolabore é o salário do dono, tá? Então, quanto que a sua empresa vai pagar de prolabore para você? Eu preciso, para minha vida pessoal, de pelo menos R$4.000. Eu não consigo, na minha vida pessoal, viver com menos de 4.000. Vamos imaginar que essa é a sua situação. Aí eu vou te perguntar o seguinte: qual é a função que você vai executar na sua empresa? Eu vou abrir loja, eu vou fechar a loja, eu vou fazer pedido, eu vou cuidar de funcionário. Quando tiver algum sufoco, eu vou entrar no banho e tosa, eu vou gerenciar os clientes, eu vou cobrar os clientes, eu vou fazer tudo, né? Tá bom. Se você fosse contratar uma pessoa para fazer a função que você vai executar na sua loja, quanto que você teria que pagar de salário para essa pessoa?
para fazer tudo isso, para ter todo esse conhecimento, para ter, né, uma pessoa que tenha o conhecimento, a capacidade técnica para fazer tudo isso, eu acho que seria aí uns 4.500 de salário, porque é muita coisa, né? A pessoa tem que conhecer muitas áreas, tá? Tudo bem. A sua empresa, ela pode contratar um funcionário de R$ 4.500? Ah, não tem como, eu vou estar começando. Não tem como, eu vou estar começando. Então, o seu prolabore não pode ser de R$ 4.500. Quanto que a sua empresa poderia pagar para uma pessoa executar isso? Vamos imaginar que você vai contratar uma pessoa, ela está disposta a trabalhar, ela precisa trabalhar e ela sabe que o trabalho dela valeria mais, mas ela vai aceitar a trabalhar com você num certo começo, né? Ali no começo, por um salário um pouco mais baixo do que ela poderia conseguir executando a mesma função. Quanto que a sua empresa poderia pagar? Ah, no máximo R$ 1.500. Então, esse vai ser o seu prolabore, R$ 1.500. O prolabore, gente, é a função que você vai executar versus capacidade da empresa. A função que você vai executar versus capacidade da empresa. Então, é assim que você vai definir o seu prolabore. Amanda, eu não consigo viver com R$ 1.500 por mês. Não tem como eu viver com isso. Portanto, você vai ter que esperar mais um pouco para você abrir o seu pet shop, então, ou você vai ter que ter uma reserva pessoal. Se não, sabe o que vai acontecer? Vai começar a tirar dinheiro da sua empresa, sendo que a sua empresa ela seria saudável, mas o dono que está sangrando. A empresa, ela seria uma empresa saudável se não tivesse um prolabore altíssimo do dono. Ou seja, o problema está no dono. O dono está sangrando o pet shop. O dono está sangrando a empresa. Muitas empresas morrem por isso. E aí, o que o empresário fala? A culpa é do mercado pet. O mercado pet é uma droga? Tem muito pet shop. Não funciona. Tem um pet shop a cada esquina. Não funciona. Ou seja, é uma empresa que tinha tudo para dar certo, uma empresa que estava ainda no seu ritmo normal, mas naquele momento não tinha como tirar aquele valor de prolabore, não tinha como o dono tirar tudo aquilo. Mas ele acabou tirando, né? E foi sangrando a empresa. Então, tem um número me ligando aqui. Esse é um problema muito constante, muito constante. E se você já tem a sua empresa aberta, já está acontecendo e tudo mais, e você paga suas contas pessoais na empresa, Amanda, minha empresa está saudável, tá tudo bem, mas eu pago as minhas contas pessoais na empresa. Qual é meu conselho para você? Em vez de você pagar suas contas pessoais na conta da empresa, você verifica nos últimos meses, pega os últimos meses e verifica quanto você pagou de conta pessoal sua. Ah, teve um mês que eu paguei 5, teve outro mês que eu paguei 8, teve outro mês que eu paguei 6 de conta pessoal. Beleza. Então você estipula que mais ou menos esse valor vai ser o seu prolabore. O que você vai fazer? Você vai transferir esse valor para a sua conta pessoal e você vai pagar na sua conta pessoal. Paga na sua conta pessoal. E não ficar pagando conta sua pessoal na conta da empresa, porque isso vai gerar um descontrole. Ah, Amanda, mas por exemplo, se eu for fazer isso todo dia 5, que é quando eu pago o funcionário, eu não consigo ter 8.000, por exemplo, que é o que eu pago de conta picada durante o mês, no dia 5. Tudo bem. Então você combina com você mesma. Olha, eu vou transferir então 3.000 no dia 5, mais 2.000 no dia 15 e mais o restante no dia 20. Tá tudo bem, só que você transfere e você paga lá. E com isso você vai ter dentro do seu controle o valor que você está utilizando por mês, o que seria o seu prolabore. Porque senão a gente vira um descontrole. Aí um mês, por exemplo, que você teve um gasto a mais na sua casa, você comprou alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa, você teve que arrumar alguma coisa, reformar sei lá, deu uma chuva e deu uma goteira dentro da sua casa, teve que reformar o teto da sua casa. Você não vai conseguir ter esse controle. O que você vai pensar? Nossa, esse mês o pet shop não deu dinheiro. Esse mês quase eu não consegui pagar as contas. Mas não é, o pet shop tá saudável. A culpa não é do pet shop, a culpa é sua, da sua casa, que deu uma goteira e você usou aquele valor ali a mais. Então você perde esse controle.
Fica muito mais difícil você fazer esse controle quando você tem, é, quando você tem tudo muito certinho ali dentro do seu negócio. Então, cuidado, cuidado com essa mistura de conta pessoal com conta jurídica da empresa. Isso é assim, gente, um gargalo mesmo, tá? De muita gente. É uma torneira aberta, assim, que a pessoa não consegue enxergar. E com isso, você vai gerando um descontrole nas suas finanças, né? Esse ponto é fundamental. Outro ponto legal, você analisar as suas vendas e verificar. Você foi lá, você conseguiu entender seu custo fixo, conseguiu entender o seu custo variável. Então, poxa, meu ponto de equilíbrio é 20 mil reais. Esse é o ponto de equilíbrio da minha empresa. Quando eu faturo 20 mil, eu consigo atingir meu ponto de equilíbrio. A partir de 20 mil, eu já vou conseguir ter lucratividade, eu vou conseguir ter lucro na minha empresa. Legal. E aí você analisa as suas vendas. Mais ou menos que dia do mês você está conseguindo atingir o seu ponto de equilíbrio? Nossa, eu consegui atingir meu ponto de equilíbrio no dia 28. Ou seja, eu trabalhei 28 dias para eu conseguir atingir o meu ponto de equilíbrio. Então, depois que você reduziu todos os seus gastos, tudo, você está sempre revisitando essa porta aí. Revisita sempre essa porta dos custos. Revisita sempre. Você está sempre ali em busca de redução, está sempre negociando. Você está realmente dando o seu 100% nisso. Você está efetivamente considerando que agora sim eu estou dando o meu melhor em relação aos custos. Agora é o momento de você pensar nas vendas. Então, agora é o momento de você pensar nas vendas. Então, já reduzi tudo que eu tenho que reduzir. Agora, o que eu preciso é efetivamente faturar mais. E aí você vai pensar em ações de vendas. Amanhã a gente vai falar sobre estratégia de vendas, né, na live de amanhã. Então, não percam a live de amanhã, tá? A gente vai falar sobre, que por sinal vai acontecer às 7h30 da manhã. Amanhã a live vai acontecer às 7h30 da manhã, tá? Só um recado. Não vai ser às 11, vai ter que ser 7h30. Então, eu te espero aqui bem cedinho amanhã. E aí, vamos lá, vamos voltar aqui. Você vai ter que fazer uma estratégia de vendas, você vai ter que vender mais, você vai ter que pensar em alguma coisa, né, para você conseguir faturar mais, certo? Com isso, você vai entender o quanto você precisa faturar, o quanto você precisa vender para atingir esse ponto de equilíbrio. Fica muito mais fácil para você estipular suas metas, fica muito mais fácil para você conseguir entender onde está o seu erro, né? E se efetivamente o problema está nas vendas ou tá nos custos, porque às vezes só o fato de você reduzir os seus custos, você já vai conseguir aumentar a sua receita. E você, tudo bem, aumentar a venda, gente, é um serviço constante, né? Mesmo que você esteja faturando bem, mas a gente sempre quer crescer, a gente sempre quer aumentar a venda, a gente sempre quer faturar mais. Só que você vai fazer isso com muito mais segurança. Você vai saber exatamente onde você consegue, você vai entender que você precisa aumentar a sua venda de produto, aumentar a sua venda de serviço, né? Então, com isso vai te trazer muito mais clareza das ações que você precisa tomar para conseguir fazer o seu negócio crescer, né? É basicamente isso. É claro que eu não vou conseguir falar de muita coisa aqui dentro de finanças, né? Eu não vou conseguir me aprofundar, mas eu acredito que a gente conseguiu trazer umas regras gerais, já conseguiu trazer uma visão para vocês começarem as ações a partir de hoje já pode começar.